Eu sou o Leandro Ávila e vou apresentar o projeto sobre crescimento controlado de TMDs, orientado pela professora Indira Oliveira Maciel. Os TMDs são materiais inorgânicos formados por metais de transição e calcogênios. A sigla TMD vem da língua inglesa Transition Metal Chalcogenides, de calcogenitos de metais de transição. O interesse nesses materiais é devido às diversas aplicações tecnológicas, como biosensores, baterias de íon de lítio, bioimagem, impressão 3D, fotocatálise, sensores de gás, transistores FET, LED com alta eficiência e mais. Aqui na tabela periódica, a gente pode ver em rosa os metais de transição, e em verde e azul, os calcogênios, enxofre, selênio e telúrio. Todo TMD tem a fórmula MX2, onde M é um metal de transição e X, calcogênio. Fazendo as devidas combinações de metais de transição e calcogênios, obtemos cerca de 60 tipos diferentes de TMDs. Nesse projeto, trabalhamos com os TMDs MOS2 e MOSE2. Observando na tabela, nós conseguimos notar que os sulfetos e selenetos têm propriedades semicondutoras. E como são feitos esses materiais no nosso laboratório? Basicamente, para fazer o TMD, existem dois métodos, bottom-up e o top-down. No método bottom-up, envolve a construção de TMD a partir de átomos ou moléculas individuais, criando camadas bidimensionais a partir do zero. Já no top-down, o método envolve a redução de um material tridimensional em camadas bidimensionais, muitas vezes através de processos de esfoliação ou corte. No nosso caso, no laboratório no FJF, a gente utiliza o método CVD, Chemical Vapor Deposition, a deposição química a vapor, que é um método bottom-up. Na imagem, podemos ver a representação de uma esfoliação mecânica de camada de TMD, o que seria um processo top-down. Aqui temos um esquema simplificado de como funciona o método CVD. Temos um forno responsável por controlar a temperatura da nossa síntese, e dentro desse forno, um tubo de quartzo, que contém a atmosfera de síntese. Nesse tubo, passa um fluxo de gás, contendo argônio e H2. O argônio é um gás de arraste. Ele é responsável por carregar os nossos componentes químicos até o nosso substrato, que é onde ocorre a deposição do nosso material. Já o H2 é um agente redutor. Ele contribui nas reações químicas que ocorrem na produção do nosso TMD, além de também deixar o nosso material mais puro, sem impurezas. Como substrato, nós utilizamos o óxido de silício. O óxido de silício também é responsável por portar a nossa fonte de metal de transição e também de sal. O sal tem a função de facilitar a síntese do nosso material, contribuindo para trabalharmos com temperaturas mais baixas e também com a maior deposição sobre o nosso substrato. Agora, a nossa montagem experimental. Na imagem da esquerda, temos o nosso sistema que controla o fluxo de gases, com um fluxímetro, um computador e um Arduino. Já à direita, temos os dois fornos e o tubo de quartzo. O forno 1 é responsável pela fusão do nosso selênio e do nosso enxofre. Já o forno 2 é responsável por controlar a temperatura da síntese. Logo no começo do projeto, alguns parâmetros já estavam estabelecidos por outros membros do laboratório. Um dos parâmetros que eu fui testar foi o sal utilizado na minha síntese, onde o KBr obteve meus melhores resultados para a produção de filmes. Outro parâmetro que eu testei foi o fluxo de H2, onde obtive os melhores resultados entre 3 SCM e 6 SCM. O tempo de síntese é um parâmetro fundamental para a produção dos meus filmes, onde obtive os melhores resultados entre 10 a 12 minutos. Aqui temos imagens de microscopia eletrônica de varredura de um filme de MOSE2 com os seguintes parâmetros. Através delas, nós conseguimos perceber que esse filme tem bastante impureza. São esses pontinhos brancos ao redor do meu material. Porém, tem uma ótima deposição no meu substrato. Quase não há espaço sem filme, embora tenha algumas falhas, algumas rachaduras nele. E também conseguimos observar que o número de camadas não é homogêneo, através da mudança de tom de cinza e de preto nessas imagens. Aqui, já para um filme de MOS2, conseguimos observar um filme com pouquíssimas impurezas e com uma ótima taxa de deposição, pouquíssimos espaços sem material. Porém, ainda há a presença de mais de uma camada de filme. Através da espectroscopia Raman, é possível obter ainda mais informações a respeito do meu material crescido. Nesse filme de MOS2, foram analisados dois pontos. No ponto azul, tenho menos camadas do que no ponto laranja. Além de observar a tonalidade da microscopia, eu também consigo observar isso no espectro. O espectro Raman é como se fosse a assinatura de um material. E nele, eu consigo observar o número de camadas através da distância entre esses dois picos. Nesse caso, no espectro laranja, a distância entre os picos é maior do que no espectro azul, o que indica que o número de camadas também é maior. Nesse espectro, isso fica muito bem evidenciado, analisando 3 pontos onde a distância entre esses picos cresce de acordo com o número de camadas também cresce. Concluo, finalmente, que, em relação ao tempo de síntese, o meu melhor intervalo está entre 10 a 12 minutos. O fluxo de H2 baixo funciona muito bem na produção. Ainda pretendo testar 1 e 2 SCM. O melhor sal foi o KBr. E como próximos objetivos, pretendo fazer as medidas elétricas desse filme, consolidar ainda melhor os meus parâmetros para a futura aplicação em dispositivos. Faço os devidos agradecimentos.